Bom dia a todos. É bom mais uma vez estarmos aqui de volta do mais importante, que é de facto a palavra de Deus e que mais uma vez e mais este dia seja a palavra de Deus a de facto tocar os nossos corações e a transformar-nos, porque de facto o conhecimento dela e o conhecimento do nosso Deus, nós o conhecemos cada vez mais e isso vai capacitar-nos e vai ajudar-nos a perceber não só quem Ele é, mas também vai ajudar-nos a percebê-lo um bocadinho melhor e a transformar as nossas vidas, porque é esse de facto o objetivo, porque este livro não é um livro como os outros e o objetivo é mesmo de facto este livro transformar as nossas vidas e tornar-nos cada vez mais como o Senhor quer. Vamos começar só por orar antes de prosseguir e eu então vou orar mais uma vez. Te agradecemos, Pai, porque de facto tens-nos ajudado e tens-nos sustentado ao longo do tempo em que aqui estamos e desde que de facto o Senhor Jesus se manifestou e até antes disso. Tu tens mostrado graça em várias vezes, em várias épocas e somos-te gratos porque ela hoje chegou até nós e a tua palavra de facto que tem transformado e tem-nos ajudado, tem firmado, tem sido o nosso consolo. Ajuda-nos de facto a nós a falarmos cada vez mais dela num mundo que, apesar de ter muitas mais coisas do que antigamente, pois de facto temos muito mais do que antes, sabemos ainda mais do que antes, mas ainda assim há muitos ignorantes acerca dela. Ajuda-nos a nós a estudarmos cada vez mais, a compreendermos, capacita-nos a fazer tudo isso e a termos a ousadia de falar dela com clareza e de facto porque a tua palavra é a verdade e ajuda-nos a nós, conforme o corpo de doutrina que nos tens ensinado, a nós o passarmos adiante e passarmos a outros de forma clara, precisa e que possam compreender. Te agradecemos pelas bênçãos que tens dado e ajuda-nos a viver conforme aquilo que nos ensinas e aquilo que falamos e de facto a sermos aquilo que tu queres que sejamos, adultos e filhos adultos em Cristo. Somos gratos por isto, ajuda-nos de facto a receber o que tens para nós e a aplicar nas nossas vidas e isso pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, agora que estivemos então a orar, eu queria então começar a rever e continuar um estudo que eu falei da última vez, infelizmente ou felizmente neste caso vou conseguir continuar um estudo que tenho estado a fazer, porque eu aqui na minha lista de mensagens já tenho uma série delas corridas e que só falo uma vez de cada e depois vou passando para as seguintes, mas eu desta vez queria focar-me um bocadinho mais acerca de características que nós vemos na Palavra de Deus e que o Senhor tornou-nos. E uma das características que tinha falado da última vez, na mensagem que tinha pregado, era acerca de nós sermos e agirmos como justos. Porque, de facto, irmãos, se nós lermos e podemos começar a abrir a Palavra de Deus em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 9, vamos começar a introduzir através desta passagem que nós já conhecemos e vamos começar um bocadinho antes, a partir do versículo 7. Ele até seria interessante começar do versículo 1, mas porque esta passagem é riquíssima, porque ela fala-nos da justificação, e se calhar até vamos ler, porque é uma leitura rápida, a partir do versículo 1 do capítulo 5, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morrerá por um justo,
pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esta passagem, irmãos, é uma passagem muito interessante e ela daria uma série de mensagens só falando, ou uma série de estudos, só falando desta pequena passagem do versículo 1 ao versículo 11, mas algo que se destaca nesta passagem, que nós já falámos da última vez, que é acerca da nossa justificação e da justificação pela fé. Porque o versículo começa, do capítulo 5, começa justificados pela fé, e mostra que nós, quando somos justificados pela fé, temos paz com Deus. E só esta passagem dá-nos muita coisa. Mostra que nós, de alguma forma, o homem está em guerra com Deus, continua em guerra, e nós vemos pelo mundo afora que não só estamos em guerra uns contra os outros, como também o homem está em guerra com Deus. Não existe paz. Não existe paz em nós mesmos, as próprias pessoas não têm paz, e se nós vermos as estatísticas, cada vez há mais depressões, há mais suicídios, temos tanta tecnologia, tanto acesso à comunicação e acesso a pessoas que antigamente não tínhamos, não é? Podíamos falar com alguém que estivesse no Japão, se soubermos japonês, ou nos Estados Unidos, pessoas que estão tão longe e que com tanta tecnologia pode tornar-nos perto uns dos outros, mas ainda assim existe uma distância muito grande uns dos outros, de nós não falarmos das nossas ansiedades, de nós continuarmos a ser egoístas, arrogantes, e a tecnologia, as faculdades, cada vez mais ensino, não nos tornam mais civilizados, porque antigamente alguém que tivesse licenciatura, mestrado ou doutoramento era visto alguém como uma pessoa educada, uma pessoa civilizada, mas hoje em dia todos estes têm estes doutoramentos e tudo mais, se calhar até são os menos civilizados. E é interessante que nós nas escolas agora temos disciplinas que eu não tinha no meu tempo, que não foi há muito tempo, não tinha cidadania, e hoje há cidadania e os alunos são cada vez menos civilizados, somos cada vez mais selvagens. E de facto o homem arranja teorias e muita coisa, e tudo isso de facto mostra que nós estamos em guerra com Deus, estamos em guerra com nós próprios e uns com os outros, e todas as nossas teorias não têm servido de nada. De facto, não é por acaso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que a nossa sabedoria e a nossa melhor sabedoria é loucura para Deus, ou é loucura de Deus. E de facto tudo isso mostra que temos estado em guerra com Deus. E mostra-nos outra coisa, é que nós somos injustos. E nós já conhecemos as passagens que falam que de facto nós somos injustos, porque no versículo 23 do capítulo 3 desta mesma epístola diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecados e todos nós estamos separados de Deus. E aquele que peca não é uma pessoa justa. Aquele que falha não é uma pessoa justa. E daí haver a necessidade de nós falarmos desta palavra, de falarmos e mostrarmos que de facto há uma necessidade de reconciliação com Deus, há uma necessidade de paz, há uma necessidade de nós sermos tornados justos. Nós não somos justos. Não há um justo, nem um sequer. É por isso que a palavra de Deus mostra-nos isso mesmo. No versículo 10 do capítulo 3, em que o apóstolo Paulo diz mesmo, como está escrito, e isto já está escrito há muitos anos, e é uma verdade que continua a ser constante e até hoje, senão não seria verdade, porque a verdade normalmente ela não muda, pelo que sabemos, porque se muda, não o é. E a própria palavra de Deus já nos mostra há muito tempo que não há um justo, nem um sequer. E é interessante que estas passagens mostram muito este paradoxo que é nós hoje, o facto de nós, como é que nós, sendo injustos, porque nós somos por natureza, ninguém é tornado injusto, assim como ao pecado, nós pecamos porque somos pecadores, porque está na nossa natureza, está na forma como nós somos, e a nossa natureza, como sabemos, ela inicialmente foi criada perfeita no Jardim do Éden. Adão era considerado perfeito porque ele não tinha pecado, mas a partir do momento que ele tomou uma má decisão e condenou-nos a nós todos, tornou-nos nós doentes espiritualmente. E a doença que nós temos hoje, como bem sabemos,
é a doença do pecado. Aquela mina, ela é hereditária e tendencialmente, como as doenças, normalmente as doenças pioram para os filhos. Normalmente, se tivermos uma doença, e até conheço algumas pessoas que até vou vendo que têm doenças autoimunes, no YouTube há uma delas que é muito conhecida, e que é uma rapariga, e essa mulher, ela herdou uma doença autoimune que o pai dela já tinha, mas não era tão forte. O pai notava essas debilidades, mas como ela herdou essa doença do pai, a doença nela era muito mais grave. E o pecado é assim, o pecado tendencialmente, até mesmo de pais para filhos, a tendência é ser cada vez pior. Mas há solução para isto, porque nós vemos e precisamos perceber que de facto nós somos pecadores e por nossa natureza nós também somos injustos. É por isso que a Bíblia diz: não há um justo, nem um sequer. Porque nós que somos pecadores também não há justiça em nós. Nós raramente conseguimos fazer alguma coisa que seja justo. Nós dificilmente conseguimos ser justos, conseguimos ser retos, conseguimos ser íntegros. Mas é interessante porque a palavra de Deus mostra-nos que nós, pela fé, podemos acabar com isto, pode acabar tudo. Não é em nós mesmos que conseguimos acabar, mas a palavra de Deus é muito clara porque ela diz: pela fé nós somos, como diz no versículo 1 do capítulo 5, sendo depois justificados pela fé. Notem, é pela fé que nós somos justificados, e é esta fé que nós temos que nos torna não só justos, como ela dá-nos paz com Deus. E da última vez, irmãos, que vos tinha falado um pouco disto, do que é ser justo e do que é agir como justo. E é interessante porque uma das passagens que tinha baseado era no versículo 19 do capítulo 5, que nós já conhecemos também, que diz: porque como pela desobediência de um só homem, que nós sabemos que começou por Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E da última vez, irmãos, tinha falado acerca desta passagem, porque esta expressão, feitos justos, é a mesma expressão que é utilizada na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1 e versículo 5, em que Paulo diz: estabelecesses presbíteros. E esta passagem, estabelecer ou feitos, é a mesma no sentido que, quando aqui no versículo 19, o Senhor diz: muitos serão feitos justos, ele quer dizer que muitos vão ser apontados como justos. Ou seja, que eu sou injusto, mas eu pela fé eu fui tornado justo. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu sou tornado justo, e se eu agora morrer e entrar e chegar à presença de Deus, eu vou ter o privilégio, a bênção de entrar e estar eternamente em comunhão com Deus e viver eternamente em comunhão com Deus. Porquê? Porque o próprio Deus que me justificou, Ele vai me ver a mim, não me vê a mim, vê Cristo em mim e vai dizer: tu és justo, podes entrar. E esta palavra é a mesma que é utilizada para estabelecer os presbíteros ou os anciãos, como tinha falado na última vez, que é o reconhecimento de características que são. Não é características que têm no sentido de nós termos, ou eu ter um microfone ou ter um casaco, mas é o ser justo. E o ser justo é algo que também vai sendo transformado em nós, porque a palavra de Deus e o apóstolo Paulo fala várias vezes da renovação do entendimento. A renovação do nosso entendimento vai transformando-nos, vai nos ajudando a crescer mais, a sermos filhos adultos como Deus quer que sejamos, e de facto vai mostrando cada vez mais as características que Ele nos deu para nós sermos. E uma delas é o sermos justos. E de facto o sermos justos é Deus que nos torna assim, e é Ele que nos mantém assim. Nós nunca, e ao longo da vida que vamos estar aqui a viver, nós nunca vamos manter a nossa justiça. A nossa justiça não é mantível por nós. Nós não conseguimos mantê-la. Assim como nós não conseguimos manter a nossa salvação, porque se ela tivesse entregue nas nossas mãos, o mais provável era nós jogarmos fora, era estragarmos o trabalho, e há muitos que acham que a obra de Cristo não é o suficiente e tentam acrescentar obras para complementá-la, e o que nós vemos é falhas e falhas e falhas. E então a salvação, da mesma forma que ela não é mantida por nós, também o sermos mantidos justos
o sermos continuamente justos, também não é mantido por nós. É sempre mantido por Deus. E quanto mais nós deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas, mais nós vamos evidenciar, mostrar evidências de características de um justo. E então, irmãos, isto para nós percebermos um pouco como é que nós somos justos, porque a justiça, de facto, não vem de nós mesmos, vem do Senhor, e é o Senhor que vai nos evidenciando, e através da nossa comunhão com Ele, através da oração e pelo estudo da Sua Palavra, vamos mostrando cada vez mais esta característica do justo. Era uma das coisas que tinha falado da última vez, porque, de facto, quando nós lemos, e se lerem a epístola do apóstolo Paulo a Tito, no primeiro capítulo em que ele fala de estabelecer os presbíteros e da mesma forma os diáconos, ele utiliza sempre expressões de aquele que for, ou aquele que é. Aquele que é e que tem estas características é a pessoa que vocês têm de estabelecer como anciãos e como presbíteros e diáconos, e que têm de os reconhecer como tal. Ou seja, são características que tanto anciãos e diáconos têm, que depois têm de ser reconhecidos. E Tito tinha esta função, de ele olhar e com os crentes reconhecerem quem é que tinha estas características e quem eram estas características para serem de facto anciãos e diáconos. E com o justo é a mesma coisa. Em Romanos 5:8, também já lemos do capítulo 5 ao 8, depois podem ler em casa, vemos Paulo, porque esta passagem, estes 3 capítulos em Romanos é muito interessante, porque ele fala das várias características que um justo tem. E quando nós somos justificados, o que é que nós somos em Cristo? O que é que nós obtemos em Cristo? Porque normalmente um injusto, alguém que é injusto, não tem direito a nada. Ou se tem direito é a uma coisa, a ser condenado, a ser julgado e a sofrer a punição. Mas o justo não. O justo, de facto, tem direito a coisas boas, tem direito até a estar em posições mais elevadas. E é interessante que Paulo, do capítulo 5 até ao capítulo 8, ele fala de várias coisas a que aquele que creu em Cristo tem. Uma delas é que ele evidencia claramente é que a justificação ela é exclusivamente obtida, nós somos exclusivamente justificados só por Cristo. Não há mais nada, não há mais ninguém que o possa fazer, não há mais nenhum homem que nos dê esse acesso, não é o juiz num tribunal, não é o Presidente da República, não é o Rei ou o Imperador que nos dá esta justificação e nos dá esta paz com Deus. Esta justificação só é obtida e nós só temos o selo e o carimbo através do Senhor Jesus Cristo, que depois, por meio do Espírito Santo, dá-nos este selo que nós temos de sermos declarados justos e sermos considerados dele. Porque nós somos justificados, irmãos, não quer dizer que nós tenhamos de continuar a viver como injustos, porque de facto a tendência é, eu já estou justificado, a minha justificação é eterna, então eu vou viver como eu quiser. Não é assim, muito pelo contrário. Pelo facto de nós sermos justificados, temos de viver como tal. Como diz aquele ditado que nós já conhecemos, a imperatriz de Roma, não basta ser imperatriz, tem de agir como tal, e nós é a mesma coisa. Nós não basta ser justos, temos de agir, mostrar que somos justos. Porque isso mostra também a nossa comunhão com Deus. Há uma expressão que depois eu vou passar a seguir, que depois havemos de ler, que é uma das características que eu quero falar, que é o justo viver da fé. Há outras coisas acerca do justo que nós vemos, é que o justo vive exclusivamente para Deus, o justo já não é justo em si mesmo, ele já não é dono de si mesmo e a vida que ele tem é para Deus. Paulo também mostra, do capítulo 5 ao 8, que nós somos servos da justiça, agora somos os seus servos. Nós servimos à justiça para santificação. Nós servimos com vontade ao Senhor, apesar da nossa natureza pecaminosa e da nossa injustiça que está ligada à nossa natureza. Nós andamos segundo o Espírito que habita em nós. O nosso Espírito vive por causa da justiça, porque nós somos justificados e nós agora vivemos por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo. E, por fim, nós somos justificados por Cristo. E porque somos justificados por Cristo, nós somos glorificados em Cristo. E não é nada que nós obtenhamos por mérito. Não há mérito em nós, nunca vai haver,
por muita coisa boa que nós façamos, e podemos fazer coisas fantásticas neste mundo, isso não nos vai dar mérito de nada, porque o que nós temos é em Cristo. O próprio Paulo a falar, e ele a falar do currículo dele e do que ele fez, e ele muitas vezes a dizer que ele fez muito mais do que todos os apóstolos, ele acrescentava sempre dizendo que não era ele, mas era a graça de Deus nele. E o mesmo é em nós hoje. Por muito mérito que nós tenhamos, e o apóstolo Paulo era alguém que tinha um currículo fantástico, ele dizia que não era nada dele, era a graça de Deus a trabalhar nele. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, curiosamente, ele escreveu em 3 epístolas esta característica que eu queria falar agora resumidamente, que era: o justo viverá da fé. Esta é uma das características que um justo tem, ou que um justo é. E para nós começarmos a ver, o apóstolo Paulo, e eu vou citar, a primeira vez que nós lemos acerca de o justo viver na fé, não foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas foi no Antigo Testamento, que certamente o apóstolo Paulo ele já conhecia este livro, provavelmente de trás para a frente, e ele, ao escrever tanto a Epístola aos Romanos, como aos Gálatas e como aos Hebreus, ele certamente lembrou-se várias vezes do livro de Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, que nós já lemos aqui várias vezes, e o David, e reafirmando um dos voos ao livro de Abacuque, que aconselho a verem, que o David cita esta passagem, que diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E é através desta passagem que o apóstolo Paulo, depois, ao escrever a carta aos Gálatas, aos Romanos e aos Hebreus, ele diz o seguinte: e é evidente que pela lei, Gálatas 3:11, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E Paulo, tendo isto sempre em mente, ele também continua e também escreveu aos Romanos, que nós já tivemos a ler. Podemos ir lá abrir no instante, é só umas folhas atrás, que é no capítulo 1 e no versículo 17, que nós certamente também conhecemos muito bem esta passagem no início. Paulo começa dizendo no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Notem agora o que ele diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. De facto, Paulo gostava muito desta passagem, porque não foi por acaso que ele a escreveu 3 vezes, porque a terceira, no livro na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 38, mais uma vez é citado: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ao ler estas 3 passagens, irmãos, e ao procurar algo, porque há uma expressão no capítulo 1 e no versículo 17 da Epístola aos Romanos, há ali uma expressão que o apóstolo Paulo mostra, que ele diz: a justiça de Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabem que eu, ao ler esta passagem, eu ficava a pensar o que é que Paulo queria dizer, que nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O que é que Paulo queria dizer? Descobre-se a justiça de Deus de fé em fé. O que é que ele quer dizer com isto? E foi ao fazer, a procurar no site da IQC, que tinha encontrado um pensamento de um irmão que se chama Ricky Kurtz, e que ele, ao escrever acerca desta passagem, ele diz assim: e é assim que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque Paulo, no versículo 16, ele diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o quê? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Notem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que ele depois continua e diz de fé em fé. Esta expressão e esta palavra fé, irmãos, tanto pode ser fé, como nós lemos em Hebreus, de ser firme confiança, como também pode ser a palavra que nós lemos no capítulo 3 e no versículo 3, como a palavra fidelidade. Porque se nós lermos o versículo 3 do capítulo 3 desta mesma epístola, Paulo escreve o seguinte: pois que,
Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Se vocês forem ver no grego, a fidelidade de Deus é a mesma palavra que é escrita no versículo 17 de fé em fé. Fé em fé também pode ser descrita como firme confiança ou fidelidade. A palavra fé, de facto, pode significar tudo em ambas as passagens. Mas é interessante que Romanos 3.3 dá-nos uma ideia do que é que Paulo quer dizer em Romanos 1.17. Porque em 3.3 fala-nos da fidelidade de Deus. Em Romanos 1.17 mostra-nos que, se nós lermos a passagem 16 e 17, mostra-nos que a salvação flui da fidelidade de Deus para salvar qualquer um que coloque a sua fé nele, ou neste caso, em Cristo. Ou seja, da fidelidade de Deus para a nossa fé ao crer em Cristo. E é assim, irmãos, que a alma que de facto não é reta ou justa, porque nós sabemos que a nossa alma e nós, em nós mesmos, não somos retos, nem somos justos, é assim que ela, pela nossa fé na fidelidade de Deus, que Ele é justo, para nos justificar, é por causa da nossa fé nele que nós podemos ser justificados. E é assim também que nós, como lemos um pouco mais à frente, é assim mesmo que o justo também viverá. Notem, porque Deus é fiel, e Deus é fiel para nos salvar a nós e manter a nossa salvação. Nós, ao colocarmos a nossa fé nele, nós, como lemos na passagem, nós somos chamados justos, e o que vai acontecer ao justo é que o justo viverá. Por causa da nossa fé colocada em Cristo, nós, uma coisa que nos acontece hoje, que é fantástico, e que nós, se calhar, nem nos apercebemos do dia-a-dia, é que nós vivemos continuamente por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa de nós colocarmos a nossa fé na sua fidelidade, e Deus, ao ser fiel, ao salvar-nos e manter-nos e manter a nossa salvação. E eu achei interessante o Rick Kurtz mostrar claramente isto, que de facto, quando nós lemos a expressão de fé em fé, o de fé em fé é de facto a fidelidade de Deus e o Deus ser fiel para que salvar qualquer um que creia nele. E Deus vai ser fiel, porque Ele diz, quem crê em Cristo será salvo, e é isso que Paulo diz em Atos 16:31, quando ele fala, crê em Jesus Cristo e serás salvo. Todo aquele colocar a sua fé e que compreender que de facto vai receber algo que não é físico, porque aquilo que nós recebemos não é algo físico, não é como receber um presente, não é algo que nós vamos ver. E mesmo quando nós recebemos algo de uma pessoa, por exemplo, seja de um pai, de uma mãe, do patrão, quando o patrão diz que vai nos aumentar, olha, eu este ano tu foste um trabalhador fantástico, vou-te aumentar 50%, vais receber mais 50% no teu salário, e nós achamos algo fantástico. E quando nós colocamos a nossa fé, nós colocamos em fé em algo que nós ainda não vimos, é só uma promessa que ele fez. E o patrão pode ser um patrão que não é fiel, pode ser um patrão que depois, mais tarde, vai nos enganar. E nós até podemos ter experiência de outros, olha, o patrão disse que aumentava 50, mas não é verdade, ele depois dá outra justificação e só aumenta 3 ou 4, ou só aumenta conforme a inflação. Ou seja, muitas vezes o patrão pode ser infiel, mas aqui a palavra de Deus, quando Paulo diz que a justiça de Deus se descobre de fé em fé, ele diz que Deus é fiel. E quando Deus diz que te vai dar algo, tu vais receber, ponto. E se tu crês, e se tu queres receber, isso tu vais receber. E podes ter a certeza absoluta que Deus não vai voltar a sua palavra atrás. É por isso que ele diz que Deus é fiel. É por isso que ele diz em Romanos 3:3 que que ele diz, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, ou seja, por nós sermos incrédulos, por alguns rejeitarem a salvação que há em Cristo, Deus não vai deixar de ser fiel? Não vai. Deus nunca vai deixar de ser fiel à sua palavra, nunca vai deixar de ser fiel àquilo que Ele diz, e se Ele diz que vai ser assim, assim será. E é esta confiança e é esta fidelidade que, de facto, o apóstolo Paulo nos mostra no versículo 17, que Deus, que é digno de toda a confiança, porque se Deus é fiel, e se Ele mantém a sua palavra, Ele também mostra que Ele é digno de nós colocarmos a nossa fé nele, porque Ele vai ser sempre fiel. Nada vai aniquilar a sua fidelidade. E, de facto, irmãos, nós sabemos
E pela graça de Deus, eu vou terminar, porque já passei da hora, pelo facto de Deus dar-nos algo fantástico e mostrar-nos esta característica fantástica, que Ele é fiel, e porque Ele é fiel, Ele é o único digno da nossa confiança nele, é o único digno da nossa fé. De facto, se Deus é digno de tudo isso, a palavra de Deus mostra que nós vamos obter algo fantástico, que é a forma como Paulo termina esta passagem, que é: o justo viverá da fé. E a expressão que eu quero que lembrem-se sempre é que o justo viverá. Por causa da fé e da fé em Cristo, o que nós obtemos hoje, e uma das características do justo é que o justo vive. O justo vai sempre viver. Raramente o justo pode, e neste caso, perante Deus, o justo nunca vai ser injustiçado. O justo vai sempre receber muito mais. E mesmo que Deus não garanta que nós vamos deixar de sofrer neste mundo, o que Ele vai garantir é: se tu continuares a confiar em mim, as bênçãos que tu tens, como nós lemos na Epístola aos Efésios, nós vamos receber todas as bênçãos espirituais. Algo que é incompreensível, nós não conseguimos conceber o que é que são todas as bênçãos espirituais. Às vezes pensamos o que é que são todas as bênçãos aqui, que é muito relativo, mas imaginem só que as bênçãos que poderíamos receber aqui nunca se vão comparar com as bênçãos que vamos receber na presença de Deus. E isto mostra também que Deus é fiel e que Ele vai se manter fiel, que as suas promessas são para se manter e que por causa da sua fidelidade nós podemos colocar a nossa fé nele, e porque colocamos a fé nele, nós de facto podemos viver. Não é só viver como justos, mas é verdadeiramente viver, porque é isso que Ele nos dá. Ele dá-nos vida. Ele não quer que nós de facto estejamos dependentes de outra coisa, dependentes de outras pessoas. A fé que Ele quer que nós tenhamos não é fé em pessoas, em coisas, em algo que pode falhar, mas a fé que Ele quer que nós tenhamos é fé em alguém que nunca falha. E aquele que nunca falha e que é sempre fiel é o Senhor, e que Ele garantiu-nos a salvação pelo meio do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreendermos, e esta é uma das características que queria apresentar-vos. Tinha muito mais para falar deles, mas pelo menos que se lembrem que nós somos chamados justos, e uma das coisas que o justo recebe é vida. E porque ele recebe vida, ele vai continuar a viver aqui, e quando partirmos deste mundo, a única coisa que vai acontecer é mudarmos só de localização. Vamos deixar de estar aqui e vamos estar num sítio muito melhor, que é com o Senhor. E, de facto, só aquele que está com o Senhor é aquele que é justo. E é o justo que vai viver. Que o Senhor nos abençoe.